Olá, catedráticos e catedráticas. Vamos começar aqui com mais um Achados na Rua. Dessa vez nós estamos aqui na Avenida Angélica. Avenida ou Rua, não sei, Angélica. Uma rua que tem uma certa garbo e elegância. Eu estou indo aqui no Pátio Higienópolis, então acredito que a gente vai conseguir chegar até lá não nas filmagens, mas esse é o caminho. E hoje, galera, a gente vai falar de um assunto bem crepusculante, podemos assim dizer. Então a gente vai falar sobre pai. O Dia dos Pais já passou, eu sei, mas teve essa questão da passagem do Dia dos Pais, mas uma coisa que eu venho refletindo, que eu li também um pouco sobre o pai, né? Que ele sai aí de patriarca a figurante nas relações atuais. Então é importante a gente falar isso, porque há algum tempo a gente falou aqui sobre formação do imaginário. E o que eu quero falar foi uma coisa curiosa, uma pesquisa que eu fiz também, uns artigos que eu li sobre como a formação do imaginário, sobre como filmes fizeram com que essa mudança acontecesse. Mas antes disso eu vou mostrar para vocês esse lugar aqui, ó, que é bem legal, não sei se vocês conhecem, que é a Lacerdini Galeria de Artes, que fica aqui na Avenida Angélica. Então eu recomendo vocês virem aqui, que tem umas exposições bem legais. Além disso, eles fazem aquelas baladas de manhã pra gente velha, que a galera vem, escuta música, toma café, termina cedo, tem lugar para sentar. Então quem tiver, eles fazem isso, é bem legal esse lugar aqui. Mas bom, vamos falar. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da formação do imaginário e como essa formação do imaginário ajudou a transformar o pai, né, a figura do pai, de protetor, de patriarca, apenas um figurante na sociedade atual. Então vamos lá, cara, imagine uma cena. Eita, um pai sentado no chão da casa, a filha no colo, um momento silencioso, íntimo, quase sagrado, podemos assim dizer. Poderia aí ser um retrato de um cara provedor, de um homem que está cuidando da sua família e tudo mais. Mas hoje em dia não é muito isso que a gente está vendo. Na tela do cinema, no sofá do stream, essa figura ela parece cada vez mais rara. Então vamos levantar vocês. Qual foi o último filme que vocês viram que tinha um pai que realmente estava ali participando, ajudando ou realmente fazendo o papel de pai? Então isso é uma reflexão que a gente começa a fazer. Tem décadas que essa imagem paterna atravessa... Desculpa, não sei nada. Tem um tempo, né, que essa imagem paterna atravessa uma campanha de desvalorização tão persistente que já tornou quase natural pra gente, né? Não é um caso isolado, não. Nem também é uma teoria da conspiração. É uma narrativa cultural contínua, que ela se repete, que é lapidada, é servida como um entretenimento para todo mundo. E o que eu sempre digo aqui, né, a formação do imaginário é importante, e agora nós vamos ver na prática como essa formação do imaginário pode mudar a percepção de uma sociedade inteira. Nos Estados Unidos e na América Latina, exemplos a gente tem de milhares, né? Séries insistem aí em retratar um pai como um eterno adolescente, um incompetente, encantador ou um irresponsável profissional. Vamos dar um exemplo. Eu acho que talvez o exemplo mais interessante que a gente tenha é o Homer Simpson, que ele é o arquétipo moderno. Até faz sacrifício pelos filhos ali em alguns episódios ocasionais, mas sua fama vem da burrice. Além disso, né, do Homer, né, que a gente percebe muito claramente ali que ele é um cara que ele é fofo, ele é legal, mas mais pela burrice, pela ignorância dele do que por ele ser um bom pai. Às vezes ele sacrifica, às vezes ele tem alguns pontos, mas realmente ser um bom pai não é o que chama a atenção dele. Então, além do Homer Simpson, a gente tem ali vários arquétipos que a gente pode colocar aqui, ó. Hal Wilkerson, de Malcolm in the Middle, mas quem ali? O Hal Wilkerson, ele é um homem doce, mas tão infantil quanto os próprios filhos, né? O Phil Duffy, de Modern Family,
é engraçado pra caramba, é afetuoso, mas sem qualquer autoridade sobre os seus filhos. Os números, eles começam a confirmar um padrão, né? Um estudo feito pela Family Watch de 2023 analisou 42 figuras paternas em 10 filmes e 9 séries mais vistas em 2022. Presta atenção nesse número, hein? O resultado foi 75% dos pais eram retratados como personagens disfuncionais na família. Em detalhe, 57% eram pais ausentes, 40% eram pais autoritários, 30% pais desinteressados, 70% em conflito constante com os filhos, 35% criminosos ou corruptos. É uma estatística foda, né? Eu acho que é de fazer inveja aí a qualquer campanha de marketing. Poucos produtos ou empresas conseguem um padrão de imagem tão consistente por tanto tempo. Então o que a gente está falando aqui é que em 2022, os 10 maiores filmes, ou os 10 filmes mais vistos na América Latina e na América do Norte, mais as 9 séries, 75% dos pais eram vistos como homens desfuncionais na família. Então, imagine isso batendo na cabeça das pessoas por décadas, por 60 anos, por 50 anos. E aí que você tem toda essa ideia, né? Hoje, quando você vai falar de feminismo, vai falar de homem, vai falar que o homem é um potencial estuprador e blá, 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 blá. Na cabeça das pessoas, isso é uma coisa extremamente viável. Por quê? Porque é assim que foi construído o imaginário dessas pessoas. Mas isso nem sempre foi assim. O declínio ou o início desse processo, segundo alguns estudiosos, começou ali em 1968. O cinema daquele ano trouxe títulos como Love Story, também O Bebê de Rosemary, que foi naquele mesmo ano, e também foi naquele mesmo ano que começou ali nos Estados Unidos aquela contracultura que ganhava força, né? A questão do feminismo, a questão da independência da mulher, então foi no mesmo ano. Todos esses dois filmes, por exemplo, são filmes em que a figura paterna surge como uma coisa mais esculachada, entendeu? De lá para cá, a tela grande, a tela pequena, até a internet, tornaram palcos para uma transformação que ela foi silenciosa. A troca do patriarca pelo palhaço, do protetor pelo vilão. Então, aos poucos, desde 68, foi batido na cabeça de todo mundo que o homem, principalmente o patriarca, ele não era um protetor, ele era um vilão. Ele não era um cara sério, ele era um palhaço. Aqui no Brasil, eu estava tentando lembrar de exemplos interessantes, mas um exemplo mais interessante que a gente tem, não sei se vocês se recordam da Grande Família, que tinha o Linneu, que tinha Nenê. O Linneu era um cara totalmente dentro das regras, funcionário público, um cara todo bacana, né? Um cara todo atencioso, mas ele era pintado como uma pessoa quadrada e idiota. Os seus 2 filhos eram filhos meio disfuncionais, a filha era casada com um cara que também era malandro disfuncional, a dona Nenê também era bem respeitosa, mas meio doidinha da cabeça. Ele era o único cara centrado ali, mas ele era pintado como o idiota do processo, entendeu? Em alguns momentos ele era reverenciado, mas na maioria das vezes ele era pintado como idiota. Se essa mudança é libertadora ou corrosiva, depende de quem responde, né? Há quem veja aí a queda de um mito opressor. Há quem perceba um desmonte de um pilar familiar. Ou pior, na verdade, tipo assim, é um desmanche de um pilar familiar que não tem nada para substituir. Então, tem muita gente que vai falar o seguinte: então a gente acabou com o opressor. Será mesmo que acabou com o opressor? Ou você acabou com um pilar que construía coisas relevantes das pessoas, coisas relevantes no caráter das pessoas, e você não tem nada no lugar? Então, eu acho que cada vez mais a gente começa a perceber, estudos mostram que a ausência paterna, ela é uma ausência extremamente prejudicial na educação de criança, na formação de famílias, e que nem sempre essa ausência paterna é uma ausência paterna formada por homens que simplesmente abandonaram suas casas. Existem? Claro que existem. Mas também existem
muitas mulheres que abriram mão de ter um homem justamente por causa dessa influência. Hoje, 75% dos divórcios não acontecem porque os homens abandonam as casas, acontece porque as mulheres pedem o divórcio. E não estou falando de divórcios baseados em violência. Pedem o divórcio porque entendem que aquela relação não é mais interessante. Simplesmente por isso. O que a gente pode olhar aqui é o seguinte: o fato é que as histórias que contamos e as que consumimos moldam a forma como entendemos papéis, responsabilidades e afetos. E aqui na rua, onde as histórias se encontram na vida real, vale a pena a gente perguntar, né? O que acontece quando uma geração inteira cresce sem exemplos positivos de paternidade na cultura? É complicado, né? A gente pode olhar para o lado e entender por que está tudo dessa forma. Então, qual o exemplo que a gente tem de paternidade na cultura popular? Nenhum. Será que o riso fácil que o Homer traz para a gente não custa lá no fundo a noção de que um pai pode, né, e talvez deva ser muito mais retratado na cultura de hoje? Você não acha que talvez na cultura de hoje a gente deva falar muito mais desse pai presente, desse pai que ele tem uma função muito clara na formação das pessoas, na formação das crianças e da sociedade em si? Bom, eu basicamente não sei essa resposta, mas talvez eu lembrei de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Eu estava num ponto de ônibus, saindo do cursinho pré-vestibular e ali esperando meu ônibus de boa. E um senhor sentou do meu lado e começou a conversar. Aqueles senhores que chegam e começam a falar, e eu também, se falar comigo eu falo também. Então, juntou o útil com o agradável. Então a gente estava ali no meio do carro, esperando. Esse senhor falou de várias coisas, ele tinha netos e coisa e tal, nananana. E ele disse uma coisa que era muito interessante. Ele falou o seguinte: olha, ser pai é como ser a sombra num dia de sol. A gente não aparece na foto, mas sem a gente não haveria sombra nenhuma. Pode ser até um exagero poético desse senhor, né? Mas a verdade é que se escondem justamente naquilo que a câmera já não consegue filmar. Então a gente pode ficar com essa ideia, com essa observação de como estamos consumindo a cultura ultimamente e como a cultura impacta diretamente na nossa vida. E principalmente essa cultura de diminuir ou de demonizar ou de criminalizar a figura paterna, ela nos trouxe onde nós estamos hoje. Então a gente precisa repensar nossa cultura, repensar como a gente retrata realmente as pessoas que estão ao nosso redor e não simplesmente replicar aquilo que a gente achou que a galera bonitinha de Hollywood falou. Tá legal? Valeu e vai!